Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Hoje nós estaremos falando sobre Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26, e o tema, o preço do pecado oculto. O versículo primeiro diz assim: mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão quanto ao anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O povo de Israel havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias das suas histórias. Lá no capítulo de número 6, lembra que eu falei sobre as muralhas de Jericó? Isso, as muralhas de Jericó haviam caído. Deus mostrou seu poder e fidelidade, mas logo após uma grande vitória, vem uma grande prova. No capítulo 7, vemos o exato oposto. Uma derrota humilhante em Ai, uma cidade pequena. O exército de Israel, acostumado com vitórias, agora foge diante de um inimigo fraco. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo. E aqui aprendemos uma verdade espiritual poderosa. A presença do pecado oculto impede a presença do poder de Deus. Pegou aí? Vou repetir para você. A presença do pecado oculto impede a presença do poder de Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, o pecado de um afeta a muitos. O texto começa dizendo que os filhos de Israel cometeram uma transgressão, mas apenas Acã havia pecado. Veja o detalhe, Deus considerou que toda a nação havia pecado. Por que Deus considerou dessa forma? Porque no reino de Deus somos um corpo, somos comunidade. Quando um membro se desvia, todo o corpo sente. A desobediência de um homem trouxe derrota para todo o povo. Vamos ver o que diz aí o próximo versículo 5. E subindo o povo de Ai contra Israel, feriram deles uns 36 homens, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que coisa, irmão. Israel perdendo a batalha para Ai. Eles haviam derrotado Jericó no capítulo 6. Quantas vezes isso acontece também na nossa vida espiritual? A igreja perde força porque há algo escondido no meio. A família enfrenta derrotas porque há algo que não foi confessado. Deus está falando conosco nesta oportunidade. O ministério para porque há pecado encoberto. Deus não abençoa aquilo que está contaminado de maneira nenhuma. Do versículo 6 ao 9, Josué busca entender a causa. O que aconteceu? O que aconteceu? Ganhamos de Jericó, perdemos de Ai. O que aconteceu? Era pecado oculto. Josué, um homem de Deus, não entende o que aconteceu. Ele se prostra diante do Senhor, rasga as vestes e ora profundamente. Josué diz assim: ah, Senhor, meu Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Josué estava perguntando, falando com Deus. Josué pensou que talvez fosse falta de ajuda divina, mas não era isso não. Deus não havia mudado. O problema não estava no poder de Deus, mas no pecado do homem. Quantas vezes culpamos Deus pelas nossas derrotas? Quando o problema, na verdade, está em nós mesmos. Josué chorou, orou, mas oração não substitui arrependimento. Deus respondeu, versículo 10 e 11, levanta-te, Israel pecou. Foi o que Deus falou para Josué. Deus não queria Josué prostrado, mas ativo, para identificar e corrigir o pecado. Terceiro, o pecado escondido é revelado. Isso está no versículo 10 ao versículo 18. Olha a estratégia de Deus. Deus revelou para Josué que havia pecado no meio do povo. E de forma ordenada, Josué começou a buscar quem era o culpado. Aí começou aquela investigação. Não, alguém pecou aqui. Tribo por tribo, família por família.
até chegar a Acã. E foi descoberto pela investigação de Josué que Acã havia tomado coisas condenadas lá em Jericó, escondido em sua tenda. Estava lá escondido. E pensando ele que ninguém veria, mas Deus viu. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada escapa ao golpe de vista de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E o versículo 21 diz assim: eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Cobicei-as e tomei-as. Acã estava ali, confessando ali para Josué. Note o processo. Olha que coisa interessante. Como é que foi o processo ali agora? Ele fala assim, ó, eu vi. Primeira coisa, ele viu. Segundo, eu cobicei. Já fez errado. Terceiro, eu tomei. E quarto, eu escondi. Esse é o mesmo caminho do pecado desde o Éden. Eva viu o fruto, desejou o fruto, ela tomou o fruto e depois ela se escondeu junto com Adão. É a mesma estratégia de quem cometeu um delito e o deixa oculto. Nada mudou, a estratégia é a mesma. O pecado sempre começa nos olhos e também no coração e depois se manifesta nas ações. Do versículo 19 ao 26 diz assim: o pecado sempre cobra um preço. Ei, irmão, o pecado sempre vai cobrar um preço da nossa vida. Quando o pecado foi exposto, Acã confessou, mas era tarde demais. O tempo da confissão voluntária havia passado. Agora vinha o juízo. Ei, irmão, isso é forte. O tempo de você confessar é agora. O tempo de você correr é agora para Jesus. Depois vai vir o juízo. A Bíblia fala assim que depois da morte segue-se o juízo. O que você tiver que fazer agora é agora, irmão. Versículo 25 diz assim: então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã e apedrejaram-nos e queimaram-nos no fogo, ele e a sua família. Parece um negócio duro, hein? Mas precisamos entender, Deus estava estabelecendo um princípio de santidade em meio ao seu povo. A santidade não é negociável de maneira nenhuma. O pecado é como um câncer. Se não for tratado, destrói o corpo inteiro, a igreja toda. Após remover o pecado, Deus restaurou a comunhão com Israel e lhes deu vitória novamente. Que lições que nós podemos tirar daqui? Primeiro, nada está oculto diante de Deus. Podemos esconder dos homens, mas de Deus, de jeito nenhum. Não há criatura encoberta diante dele. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Deus vê o que está debaixo da tenda. Ele vê o que está no coração, no celular, nas intenções. Deus está vendo tudo, irmão. Aleluia. Segunda lição que podemos tirar desse texto: o pecado escondido impede a bênção. Quem sabe a vitória não está chegando. Quem sabe você só está enfrentando derrota. Tem alguma coisa que está escondida aí, revela aí. Fala com Jesus. Enquanto houver algo oculto, o Espírito Santo se entristece e as vitórias não vêm. Confessa em nome de Jesus Cristo. Fala com o Senhor para que a vitória venha sobre a tua vida. Quer que Deus restaure a sua casa? Confesse. Quer que o fogo volte a queimar no altar? Limpe o altar, irmão. Quer vencer batalhas? Tire o anátema do acampamento. Oh, glórias a Deus. Terceira lição que podemos tirar desse texto aqui: a restauração vem com arrependimento verdadeiro. Tem que se arrepender verdadeiramente. Josué, capítulo 7, termina com juízo, mas o capítulo 8 começa com graça. Eu vou dar aqui uma pincelada do capítulo 8 para você aqui, ó. Capítulo 8, versículo 1. Não temas, nem te atemorizes. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta-te sob Ai. Ai era uma cidade pequena e eles perderam, mas agora eles vão ganhar, porque o pecado já foi removido. Quando o pecado é removido, irmão, Deus volta a agir. Quando o pecado é removido, há perdão, há vitória, há nova chance. E que podemos tirar daqui dessa lição toda? O vale de Acó
pode virar porta de esperança. Oh, glórias a Deus! E o texto termina dizendo, versículo 26, e levantaram-se sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor tornou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor. Oh, glórias a Deus! Mas, séculos depois, o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, e lhe darei o Vale de Acor por porta de esperança. Foi o que eu falei. Olha que profecia maravilhosa. Aonde você caiu, vai ser o lugar que Deus vai te levantar. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo. Isso é lindo, irmão. O lugar da derrota e da vergonha pode se tornar o lugar da restauração e da esperança. O Vale de Acor, aleluia, se tornou o Vale da Esperança muito tempo depois. Antes se tornou o Vale do Juízo, mas agora se torna em Oséias o Vale da Esperança. Há esperança para você nesta oportunidade. Aleluia! Hoje Deus está dizendo, levanta-te. Há algo que precisa ser tratado. Há algo que precisa ser restaurado. Há algo que precisa ser confessado. E eu quero, nesta oportunidade, dizer para você, talvez foi algo pequeno, escondido, que você acha que ninguém sabe, mas é isso que tem roubado sua paz, a sua força e a sua vitória. Um pecadinho, irmão, faz com que você deixe de receber as bênçãos de Deus. Abra seu coração diante de Deus, confesse, arrependa-se. E o mesmo Deus que julgou Acã é o Deus que perdoa e restaura. Ele quer te dar vitória novamente. Mas primeiro é preciso remover o pecado da tenda. Ah, meu Deus, isso é forte. Aleluia. Para a vitória vir sobre a tua vida, irmão, é preciso remover o pecado da tenda. Aleluia, glória a Deus. O pecado oculto pode derrotar um exército inteiro, mas o arrependimento sincero pode restaurar uma nação toda. Eita, glória a Deus, isso é forte, irmão. Aleluia. E eu quero orar por você agora. Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu não sei, ó Deus, o que aconteceu na vida deste irmão, desta irmã. Eu não sei, ó Deus, porque ele começou agora a receber derrotas, começou as coisas a dar tudo errado, mas, ó Deus, abra os seus olhos espirituais para que ele e que ela veja que algo está errado, há um pecado oculto, há uma falha que não foi, às vezes, nem notada, passou desapercebido, mas aos teus olhos, Senhor, nada passa desapercebido, o teu Espírito Santo é sensível, qualquer coisa ele se entristece, meu Deus, mas agora, Senhor, ajuda o teu filho a ser restaurado, ajuda o teu filho a receber a vitória, ajuda o teu filho a receber a bênção através de confessar, arrepender-se, e ele será abençoado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmão e irmã, para te animar agora, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Entre por esse caminho, pelo caminho do arrependimento, e você vai ver que as vitórias vão voltar sobre a sua vida novamente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando mais alto ao teu coração. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.